Eu tinha uma pergunta para fazer, saber um pouco o que motivou vocês duas a escreverem e fazerem essa pesquisa tão extensa, tão necessária, né, para a gente. Desde os 20 anos eu queria pesquisar, porque eu já tinha lido Simone de Beauvoir, eu queria pesquisar esse tema, mas eu tinha medo, muito medo de pesquisar velhice. Eu achava que era algo cruel, que eu ia sofrer muito de conhecer essa realidade. Eu comecei aos 40 anos, foi a primeira vez que porque meus alunos todos lá na UFRJ queriam estudar corpo, sexualidade, tudo relacionado. E eu comecei a estudar corpo e sexualidade. Criei um conceito que no Brasil o corpo jovem, belo, sensual é um capital para as mulheres. E aí fui para a Alemanha apresentar essa pesquisa lá para 8 universidades. E fiquei 3 vezes lá e comecei a ouvir as mulheres lá. Com 50, 60, elas não falavam de envelhecimento, não falavam de projetos, falavam de casa, falavam de viagens, não falavam de homem também, não falavam de filho também. Então, e aí eu voltei para o Brasil, eu falei, e comecei a trabalhar com mulheres de 40 que só falavam de envelhecimento. Eu falei, tenho que pesquisar isso. E comecei a pesquisar e me arrependo de não ter começado antes. Porque foi a melhor coisa até para eu ser um pouco mais livre, um pouco mais feliz, foi pesquisar envelhecimento. E há 5 anos eu só pesquiso quem tem mais de 90 anos. Mas não é uma pesquisa com entrevistas e com grupo. Eu vivo a vida deles. Você falou, não confio em ninguém com mais de 30 anos. Eu falo, eu não confio em ninguém com menos de 90 anos. Eu vivo a vida deles. Eu vou ao supermercado, eu vou ao teatro, eu vou ao cinema, eu vou na casa deles, eles vão na minha casa. Eu vivo a vida desses, já são quase 50 pessoas de mais de 90 a 103 anos. E o que me motiva é o que eu aprendo com eles todos os dias. E não é nada cruel, não é nada triste. Eles têm uma gratidão por estarem independentes, por ainda estarem decidindo tudo, como fazer o dinheiro, saboreiam cada vez que a gente sai, come um pastelzinho. O tempo, como a Andréa falou, é muito mais lento, porque é muito mais saboreado do que o nosso tempo, que é todo agitado. Então, eu sempre tive vontade, mas eu demorei muito para ter a coragem. Hoje eu me arrependo, porque foi a melhor coisa. E são as pessoas mais... Se eu perguntar para eles se eles são felizes, eles vão dizer que são. Apesar da crise, apesar da violência, apesar de tudo, eles vão dizer que são com muito mais certeza do que eu. Miriam, eu hoje terminei um livro de uma mulher que trabalha, uma médica que trabalha com tratamentos paliativos, chama A Morte, o Dia que Vale a Pena Viver. E é incrível porque ela fala isso que você está dizendo, né? Que quando chega perto da morte, se a pessoa teve uma vida realizada, pode ser um momento de êxtase. Eu achei isso muito legal. E eu imagino que uma pessoa que chega aos 90 anos, do jeito que você está falando, vai para a finitude desse jeito, né? E eles não falam de morte. Eu convivo com eles diariamente há 5 anos. Eles não falam de morte, eles não falam de doença, eles não falam de problema. Qual é o seu objetivo quando faz essa pesquisa? Qual é o teu gol? O meu... Primeiro, compreender como é possível envelhecer assim. Quais são as características. E tem muita gente pesquisando, chamados de super idosos, né? Como que essas pessoas chegam assim? Agora eu fui para Mogi das Cruzes pesquisar eu faço um trabalho assim, eu filmo, eu fico horas com essas pessoas. O Dr. Nobolo tem 95 anos,
médico, atua ainda, todos os dias, acorda às 6 da manhã, faz ginástica, joga golfe. Eu acompanhei o golfe, ele joga 4 horas de golfe. Golfe você tem que o tempo todo levantar e andar o campo todo, ele faz isso. E tem ele mora sozinho. O meu critério são pessoas independentes para escolher. Não é a classe social, é a independência. Então, meu objetivo é como que é possível para essas pessoas chegarem assim, independentes, alegres, com projetos. Um dos meus pesquisados tem 96 anos, o Canela, ele é militar, médico e se aposentou. E a mulher dele tem 92 anos, toca piano, muito bem. E ele sempre gostou de música. Aí o que a Jete fez? Deu um pandeiro para ele. Porque era mais fácil ele aprender aos 80 um pandeiro do que um piano. Hoje ele toca em 2 grupos musicais. Ensaia todas as segundas-feiras, toca o seu pandeiro. Então, compreender os projetos dessas pessoas nessa fase e o que faz elas acordarem todos os dias alegres. Né, querendo fazer. Então, isso... Foi um acidente eu chegar nesse universo dos 90 anos. Eu nunca imaginei que eu ia encontrar esse tipo de pessoas. Porque eu também achava que 90 anos... Tem uma de 98 que ficou viúva, perdeu o filho, perdeu o marido de câncer. E uma amiga pegou e levou para um grupo de católico e ela aprendeu escrita criativa. Ela está com 98 anos, escreveu 2 livros de poema. Eu nunca fui tão feliz na minha vida, porque eu nunca pude fazer o que eu realmente queria. Então, eu quero compreender como é possível viver assim, aos 90, e aos 100. Miriam, você não acha que o próprio fato em si das pessoas terem, já estarem com 90 anos, com boa sanidade, com boa capacidade de decisão sobre a vida, já em si não é a felicidade, já essa não é a felicidade deles? Quer dizer, esse grupo talvez, ele já se... O fato em si deles estarem nessa condição já é um júbilo. Então eles representam... Aquilo já é uma coisa real. Porém deve ter uma outra amostragem de 90 anos de estado caquético, que não vai decidir nada. Enfim, essa amostragem... A minha curiosidade por essa pesquisa e para começar a pensar na questão do envelhecimento foi a percepção de que para envelhecer com autonomia há um momento da vida em que algumas escolhas têm que ser feitas. E essa escolha nunca é na hora que a deterioração se instala, porque todo mundo que aparece nos processos de curatela, ou tem uma doença degenerativa, ou não tem mobilidade, ou não tem mais voz. E quando eu falo da expropriação da voz, isso é uma coisa que me impressiona muito, porque não é raro as pessoas chegarem para a audiência, pessoas idosas acompanhadas pelos filhos, e eu me dirijo à pessoa idosa para fazer a pergunta e os filhos se interpõem e dão a resposta, como em médico. Então você vai ao médico você vê acompanhando filhos que acompanham pais mais velhos no médico, o médico fala com o idoso, o filho responde, mas a mamãe não obedece, mamãe não quer. Como se o envelhecimento levasse o ser humano à infantilização e à falta de vontade. Então isso começou a me angustiar muito, porque uma coisa é você precisar de uma curatela, quer dizer, um curador é quem toma as decisões administrativas e financeiras da tua vida. Outra coisa é você ter alguém que subtrai o teu desejo e que resolve aonde você vai morar, que tipo de tratamento você vai fazer, o que você vai comer, que é uma invasão. E eu comecei a pensar assim, em que momento da vida que as pessoas perdem a voz, porque isso acontece sem que a gente se dê conta disso. O filho tira a chave do carro, não deixa mais dirigir. E você vai fazendo isso e essas coisas vão acontecendo, especialmente numa sociedade onde o velho não é um patrimônio. Quando o Cícero escreveu O Saber Envelhecer, em Roma, ele tinha mais de 80 anos, e é um livro muito fininho que ele discute as questões do envelhecimento. Então as pessoas vão perguntar para ele como é que pode um homem chegar à velhice com a sabedoria e com a integridade que ele chegou. E aí ele começa a dizer que tem 4 fatores na vida que afastam, que fazem as pessoas temerem o envelhecimento.
que a velhice enfraquece o corpo, que a velhice afasta as pessoas da vida ativa, que a velhice priva as pessoas dos maiores prazeres e que a velhice aproxima da morte. Então ele pega esses 4 eixos do envelhecimento, de problemas que dizem respeito ao envelhecimento, e vai rebatendo um a um do lugar onde ele fala. Ele é um velho que vive numa república onde o idoso é valorizado, tem voz, tem importância, onde o tempo é um patrimônio. E aí ele vai dizendo qual é o problema do enfraquecimento do corpo. A velhice é só mais um ciclo da vida. Porque você não tem saudade da infância, assim, a infância já acabou. Você não tem saudade da adolescência. Você vai transitando pela vida sem perguntar, então, por que você não enxerga a velhice como uma condição? Porque é o que a velhice é. Quem tiver sorte de envelhecer é porque não morreu jovem. Então, isso é sorte. Eu comecei a pensar nessa perspectiva. Lógico, ninguém quer morrer jovem. Então, se você vai envelhecer e tem algumas coisas que você pode se preparar para envelhecer com autonomia, isso é o que me interessa da velhice. Quando você pensa da velhice afastando da vida ativa, significa, e nessa sociedade que a gente vive hoje, isso ganha um contorno mais grave. Porque você vive numa sociedade do hiperconsumo, uma sociedade neoliberal que diz o seguinte: enquanto você produz, você é útil. A hora que você deixa de produzir, você é descartável. E se isso é verdade para qualquer idade, imagina isso no envelhecimento. Então, a descartabilidade do ser humano na velhice é mais grave nessa sociedade que a gente vive hoje. Só que, ao mesmo tempo, por conta das crises econômicas, nós vivemos um momento de valorização do idoso nessa perspectiva patrimonial, porque em grande parte das famílias, só o idoso que detém o dinheiro. Ele sustenta os filhos, os netos e os bisnetos. Então, esse idoso ganha importância nessa sociedade, não porque ele é produtivo, mas porque as pessoas se apropriam do patrimônio que ele tem, o que é grave. Então, como é que você pode estabelecer mecanismos para que você não seja usado no teu envelhecimento? Porque essas escolhas são subjetivas e os envelhecimentos são diferentes, cada um envelhece de um jeito. A velhice nos afasta dos maiores prazeres, e aí o Cícero fala dos prazeres que são reais do envelhecimento. E esses me interessam, porque a gente passa a vida imaginando que o desejo da gente é viver um dia de cada vez. Todo mundo quer viver no presente. A gente está sempre fazendo projeto e não aproveita o que está acontecendo no presente como se o futuro é que fosse promissor. Quando você entra num processo de envelhecimento com sabedoria e você constata que é possível viver um dia de cada vez com prazer, os teus prazeres ficam mais próximos do teu cotidiano. E aí vem a felicidade que a Miriam aponta, que é muito mais um sentimento de satisfação do que de felicidade idealizada. É uma felicidade pedestre, cotidiana, que você pode, um dia de cada vez, fazer o que você tem vontade. Carpe diem. Carpe diem, que é o desejo. E quando você fala da terminalidade, aí você fala do livro da Ana Cláudia, eu li um outro livro que eu achei assim, espetacular, que é de um médico indiano chamado Atul Gawande, que chama Mortais, que ele fala da terminalidade. Gente, não é fácil a proximidade da morte. Essa é a grande questão nossa enquanto seres humanos. A gente escuta o tempo todo o psicanalista falando, você nasce sozinho e morre sozinho. E quando você está ouvindo isso em tese, é fácil falar, repetir, né? Ficar falando para os outros. Agora, quando a experiência da proximidade é tua, quando você está passando um processo de encontro à tua terminalidade, é um momento muito duro da vida. Eu não conheço alguém que viva isso com leveza. Não é bacana, não é feliz. Eu sou contra morrer, eu sou contra as pessoas que eu gosto morrerem. Acho horrível essa experiência, mas é humana e diz respeito à nossa limitação. Então, oi? Não, estou me lembrando uma discussão como essa aqui, né, sobre, enfim, discussão metafísica sobre a morte e tal. E eu me chamando de velhice no canto dele, parado lá, e todo mundo falando e dando palpite. Aí, Luciano, o que você acha da morte? Eu sou contra.